Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar agora nossa aula de Direito Constitucional, dando andamento às aulas anteriores. Vamos fazer um breve processo de revisão sobre os remédios constitucionais. Está na sua página 70. Vamos relembrar o que são chamados remédios constitucionais e o que eu tenho que lembrar em relação ao conceito de remédios constitucionais, professora. Remédios constitucionais não são direitos, tampouco recursos. Remédios constitucionais, você vai grifar, são as chamadas garantias. Professor, o que são garantias? São instrumentos de proteção a direitos. Por meio dos remédios constitucionais, será possível garantir a proteção de determinados direitos. Professora, quantos são os remédios constitucionais? A boa parte da doutrina entende que são 5: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Mas nós temos alguns doutrinadores que entendem que o direito de petição e o direito de certidão também são conhecidos como remédios constitucionais, porém na esfera administrativa. Acompanhe. Remédios constitucionais são garantias presentes no artigo 5º, que servem para quê, professora? Tutelar determinados direitos. A palavra tutela significa proteção, quando este é atacado por alguma ilegalidade ou abuso de poder. Temos remédios constitucionais de natureza, o que, pessoal? Administrativa, que é o seu direito de petição e o direito de certidão, que são os já estudados direito de informação, direito de petição, direito de certidão, e os remédios de natureza judicial, que é o que nós vamos, o que, pessoal? Revisar a priori o habeas corpus e dar andamento nos demais, que são o habeas corpus, mandado de segurança, lembrando que o mandado de segurança pode ser individual ou coletivo, nós vamos estudar isso com calma. O mandado de injunção, que pode ser individual e coletivo, o habeas data e a ação popular. Os remédios administrativos recebem essa designação porque são utilizados perante a administração pública, enquanto que os remédios judiciais são utilizados junto ao Poder Judiciário como verdadeiras, o que, pessoal? Pode vir na sua prova. Ações constitucionais. Nós temos alguns detalhes importantes. Remédios constitucionais são garantias que estão previstas aonde? No artigo 5º. Eles servem para quê? Para tutelar determinado direito quando atacado por alguma ilegalidade ou abuso de poder. Professora, me dá um exemplo. Você está andando e aí um policial te para e diz o seguinte: olha, não pode andar dia de segunda-feira com blusa branca com bolinha, o que, pessoal? Preta. Aí a colega vai falar assim: onde é que está escrito isso? Já que a minha professora de constitucional disse: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ele te acha uma abusada e vai o quê? Limitar o seu direito de ir e vir por meio de uma prisão ilegal. Você tem o direito de ir e vir. De que maneira você vai proteger esse direito? A garantia é justamente um instrumento que vai ser dado ao cidadão para a proteção desse direito. E essa garantia do direito de ir e vir é o chamado habeas corpus, que nós já estudamos e vamos rever nesse momento da aula. Acompanhe no seu material. Acenda a luz aí para mim, por gentileza. O ponto mais importante do estudo dos remédios constitucionais é ligar o remédio ao seu respectivo objeto. Ou seja, o remédio e a proteção, o remédio ao seu direito. São 7 remédios constitucionais e nós temos, primeiro, em voz alta, habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção individual, mandado de injunção coletivo, habeas data e a ação popular. E nós temos 3 remédios administrativos, que é o chamado direito de informação, o que? Direito de petição e o direito de certidão. Vamos falar do habeas corpus, já vimos na aula passada,
Quem ainda não assistiu a aula passada, está disponível a aula 3 de habeas corpus lá no nosso canal do YouTube e vamos rever o habeas corpus. O que é o habeas corpus, professora? É uma espécie de remédio constitucional de natureza administrativa, professora? Não! O habeas corpus, assim como as demais ações constitucionais, são de natureza judicial, que visa garantir o quê? Pessoal, o mais importante é você ligar o remédio ao objeto de proteção, que é a sua chamada liberdade de locomoção. Em face a quê? Não basta que você tenha tolhido a sua liberdade. A liberdade tem que ser violada por algum tipo de ilegalidade ou abuso de poder para que o habeas corpus seja o quê? O remédio constitucional eficiente para garantir a sua liberdade. O que diz o artigo 5º, lá no inciso 68? Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer, olhem para cá, ou se achar ameaçado de sofrer. Quando eu falo alguém sofrer, é porque eu já estou diante da limitação da violação do direito. É o chamado habeas corpus liberatório. Ou, se você for ameaçado de sofrer, eu tenho o habeas corpus, o que é, pessoal? Preventivo, conhecido como habeas corpus, chamado de salvo-conduto. Olha lá. Violência ou coação aonde, professora? Na minha liberdade de locomoção. Quando eu estudei o meu direito de locomoção, a senhora disse assim para mim, o direito de locomoção é o direito de ir, vir e permanecer. Eu só vou utilizar o habeas corpus quando eu estiver diante de uma ilegalidade no meu cerceamento da minha liberdade de ir e vir. É uma ação de natureza penal, ação constitucional de natureza penal, haja vista que não pode haver prisão civil por dívida, a não ser do que, pessoal? Do inadimplemento de pensão, né, alimentícia, mas o habeas corpus é a via eficiente quando você estiver diante de uma ação penal, cuja legitimidade ativa é universal. Professor, o que isso significa? Concentra em mim agora, pessoal. O que significa dizer que o habeas corpus possui legitimidade ativa universal? O impetrante é aquele que vai impetrar o habeas corpus, pode ser tanto pessoa física, como pessoa jurídica, como o que, pessoal? Nacional ou estrangeiro. Qualquer pessoa pode o quê? Impetrar o habeas corpus. Olha lá. Alcançando, professor, o Ministério Público, questão linda para cair na prova. Ele pode, professora, impetrar habeas corpus, sim, em favor do réu. Olha aqui, o Ministério Público, ele pode, e qualquer um do povo nacional ou estrangeiro, independentemente de capacidade civil, de idade, de sexo, de estado mental, podendo ingressar em benefício próprio ou alheio. Aqui nós temos um grande problema. Professora, lembra quando o Lula foi preso? O Lula é um deus para muitas pessoas no Brasil, né? Professora, choveu habeas corpus a favor do Lula. A pergunta é, eu, que não tenho a habilitação, a autorização do ex-presidente Lula, poderia impetrar habeas corpus a favor da liberdade dele? Não. O habeas corpus necessariamente pressupõe o quê? A anuência do paciente, daquele que vai ser ou não beneficiado com aquela ação constitucional. Cuidado com a possibilidade de o estrangeiro entrar com habeas corpus sem constituir advogado. Aqui, outra observação importante. Pessoal, o habeas corpus é uma ação constitucional gratuita e é a única que pode ser impetrada sem a presença de um advogado. Nós temos uma peculiaridade aqui em relação àquele estrangeiro que impetra o habeas corpus sem pessoal? Constituir advogado. Isso é possível? É. Mas, se o estrangeiro for o próprio impetrante do habeas corpus, a jurisprudência do STF estabelece que é obrigatório o uso do vernáculo, ou seja, o habeas corpus ele tem que ser impetrado em língua portuguesa. Haja vista que o artigo 13 determina que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
Professora, STF admite questão de prova que pessoa jurídica entre com o habeas corpus. Num primeiro momento, isso pode soar estranho, uma vez que a pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Na verdade, a pessoa jurídica, guardem isso aqui, é a impetrante, tendo obrigatoriamente uma pessoa física como beneficiária da ordem. Exemplo, empresa em benefício de seu diretor. Ok? Outro ponto que merece destaque é a legitimidade passiva. Professora, quem é o impetrado? Tanto autoridade pública quanto particular. Pode ser o quê, professora? O delegado, o juiz ou um hospital. Olha lá. Outro ponto importante que merece destaque é a legitimidade passiva, ou seja, contra quem será impetrado o habeas corpus, aquilo que se chama de autoridade coatora. Como autoridade coatora, podem configurar tanto as pessoas públicas, que é a situação mais comum, ou pessoas privadas. Estão relembrando? Olha o processo de repetição. O exemplo mais elucidativo de pessoa privada, como autoridade coatora no HC, é o diretor de um hospital privado que determina a retenção de paciente que se encontra internado até que seja paga a conta do hospital. Você já pensou? É uma determinação ilegal que afeta a liberdade de locomoção da pessoa, portanto, cabe o HC para combater ato ilegal que cerceia a liberdade de locomoção. Professor, o habeas corpus é uma ação constitucional gratuita. Lembre, habeas corpus, habeas data. Direito de certidão, direito de petição. Certidão de nascimento para os reconhecidamente pobres na forma da lei é gratuita. E para os ricos, professora, também a primeira. Agora, se ele tiver que tirar a segunda, aí ele paga. Com relação à gratuidade, a Constituição afirma que o habeas corpus é uma ação judicial gratuita, além do habeas data, tá? Habeas corpus e habeas data são ações constitucionais gratuitas. Além disso, os legitimidades ativos não precisam constituir advogado. Queridos, a tua prova da Polícia Militar basicamente é só o artigo 5º. Se você não entendeu, você vai levantar a sua mãozinha e vai falar, professora, não entendi. Você não pode se dar o luxo de errar uma questão que todo mundo vai acertar. Por fim, à luz do 142, parágrafo 2º, ele diz que eu quero trazer aqui situações para vocês em que não cabe habeas corpus. Professora, alguma transgressão disciplinar militar, cabe habeas corpus? Não cabe habeas corpus. Nós temos outras situações que não cabem habeas corpus. Nós temos outras situações, por exemplo, perda de cargo público, por exemplo, um habeas corpus contra o quê? Uma decisão do própria turma do tribunal. Imagina que originariamente chega lá, chega um habeas corpus ao STF, vai para a primeira turma do STF decidir. A primeira turma do STF denegou. Cabe habeas corpus dessa negativa de habeas corpus? Não cabe, entre outras situações. Cuidado com essa afirmação, porque não se deve interpretar esse comando na literalidade. A jurisprudência do STF entende que não cabe habeas corpus em face do mérito da punição disciplinar militar. Ou seja, aquilo que é o quê? O mérito daquela punição. Entretanto, aspectos extrínsecos do ato que aplicou a sanção pode ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, pois aspectos extrínsecos entende-se a competência, a forma e a finalidade do ato punitivo. Dica, vamos lá. A Lei 13.967 de 2019 extinguiu a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e Corpo de Bombeiro Militar. Entretanto, é possível ainda a aplicação de sanções administrativas que restringam a liberdade de militares federais. Nesse caso, não caberá habeas corpus, salvo se no ato punitivo houver vício de competência, de forma ou de finalidade. Ok? De olho nos detalhes, vamos chamar a atenção para a gente finalizar o habeas corpus. Qual que é o objeto do habeas corpus? Liberdade de locomoção. Em princípio, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.
perda da função pública. Quando houver uma pena exclusiva de multa, o juiz, em uma ação penal, ele vai lá e te sentencia, te condena a uma pena de multa. Pena de multa gera cerceamento da liberdade? Não. Olha lá, se a punição disciplinar militar tiver vício de competência de forma e de finalidade, vai caber habeas corpus. Quais as espécies de habeas corpus? O preventivo e o repressivo. Nós temos um terceiro tipo de habeas corpus, que é o pré-preventivo, que é aquele habeas corpus, pessoal, que é impetrado sem ter sequer um mandado de prisão. Imagina, por exemplo, um habeas corpus pedindo para a gente trancar um inquérito policial, ou trancar a possibilidade, por exemplo, do juiz pedir uma interceptação telefônica. Por quê? Imagina um sujeito pede para trancar o inquérito, porque se o inquérito seguir, for para frente, gerar uma ação penal e, consequentemente, uma sentença, pode ser que ele venha a perder a liberdade dele. A doutrina ainda discute, trata bastante sobre esse habeas corpus pré-preventivo, que, acredito eu, não seja objeto da sua prova, já que a sua prova é de nível médio, e o que ele pede é especificamente o artigo 5º, mas eu quero te chamar a atenção que existe esse pré-preventivo. Qual que é a legitimidade ativa no habeas corpus? Ela é universal. Qualquer pessoa no interesse próprio ou alheio pode propor o habeas corpus. Pode ser concedido de ofício pelo juiz. O juiz não impetra habeas corpus, mas o juiz pode conceder de ofício sem ninguém provocá-lo. O estrangeiro detém legitimidade ativa, sim, mas tem que tomar cuidado, porque quando ele impetrar o habeas corpus, necessariamente tem que ser o quê? Português. Caso o estrangeiro queira entrar com HC sem constituir advogado, deverá fazê-lo o quê, pessoal? Em língua portuguesa, ou seja, em vernáculo. Pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus, professora? Sim, mas sempre para tutelar a liberdade de locomoção de uma pessoa física. Ok, queridos? Sim ou não? Legitimidade passiva. Na maioria das vezes será a legitimidade passiva, a autoridade pública, né? Ou o que, pessoal? Autoridade privada. Autoridade pública, de onde emana a ordem ilegal ou abuso do poder, ou eventualmente pode estar, né, no polo passivo, uma autoridade privada. Professora, qual a natureza jurídica do HC? É sempre penal. Pode-se entrar com HC. Para se entrar com HC, eu preciso constituir advogado? O HC se caracteriza pela informalidade, questão de prova, mas não se admite peça apócrifa. O que é peça apócrifa? Sem identificação de autoria, devendo sempre ser assinado. Lembrando que o impetrante, se ele impetrar em nome alheio, o paciente, né, tem que o quê? Habilitar, tem que ter o quê, pessoal? Uma autorização. O HC é sempre gratuito, prof? Sim. Qual o fundamento legal do habeas corpus? Artigo 5º, inciso 68. Qual o objeto? Liberdade de locomoção. Não cabe em face do mérito da punição disciplinar militar. Legitimidade ativa universal. Pode ser concedido de ofício pelo juiz. O estrangeiro deve usar o vernáculo e a pessoa jurídica pode o quê? Impetrar desde que seja em defesa de uma pessoa física. Legitimidade passiva pode ser qualquer autoridade pública que a regra ou particular, eventualmente, que viole, né, a sua liberdade de locomoção. Espécies preventivo, repressivo, e para quem for fazer uma prova mais aprofundada, tá, pessoal? Como magistratura, MP, defensoria, eu quero te chamar a atenção para o habeas corpus pré-preventivo, que é aquele habeas corpus que vai ser impetrado mesmo quando não há, né, possibilidade inicial de quê? De uma possível cerceamento da liberdade de locomoção. Características: gratuito, informal, sempre escrito em língua portuguesa e sempre assinado. Não se admite peça apócrifa. Professora, eu preciso de advogado? Não. E é gratuito. Ok? Estão relembrando? Nós fizemos uma breve revisão do que nós vimos na aula passada.
Eu vou te pedir o seguinte, pessoal, não acumulem conteúdo. E eu quero sempre te lembrar, porque é sempre bom alguém estar lembrando isso para vocês. Hoje, o que é mais importante é a sua aprovação. Professor, e meu filho, meu marido? Pessoal, o seu filho precisa da sua aprovação. É por meio dessa aprovação que você vai garantir o mínimo de dignidade para sua família. A prova da Polícia Civil está prevista para novembro ou dezembro. Saiu hoje uma notícia. Então, o que eu quero de vocês? Priorizem a sua aprovação. Façam do seu estudo um trabalho. Se você falta no trabalho, se você trabalha de maneira porca, você vai ser demitido. E os estudos não é diferente. O que eu quero dizer? A última aula eu já postei no YouTube. Quem não veio na aula presencial já devia ter assistido. Deitadinha na sua cama, antes de dormir. Lembrem-se, ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. E lembrem-se o quanto está em jogo agora. O que está em jogo agora é a sua aprovação. É o seu nome no diário oficial. É a sua estabilidade. Vamos lá. Questão 64. Imagina se você não tivesse vindo na aula e caísse essa questão na sua prova. Vamos ver se você conseguiria responder. A Constituição exige que o habeas corpus seja cabível apenas contra ato de autoridade pública. Eu disse que quem é que pode ser impetrado? Autoridade pública ou autoridade particular? Lembra do exemplo do hospital? O diretor do hospital que não deixa você sair porque você não pagou a conta. Tá ou não tá limitando o seu direito de liberdade? Olha lá, conforme vimos, o legitimado passivo, a autoridade coatora, poderá ser uma autoridade pública ou privada. O habeas data. Gente, olha para mim. Habeas corpus protege liberdade de locomoção. Habeas data, acesso à informação de interesse pessoal ou retificação de dados. Imagina que você chega em um determinado local e solicite uma informação que diga respeito a você e não lhe é o que é repassado. Lembrem-se que o judiciário protege lesão ou ameaça de lesão a um direito. Você vai conversar com o judiciário falando assim, judiciário, eu tenho direito de acesso à informação. É um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E esse meu direito foi violado. E quando você conversa com o judiciário, você vai conversar com ele por meio de uma ação, de um instrumento chamado de habeas data. Questão 65. O habeas data é um instrumento adequado à garantia da liberdade de locomoção? Não! A garantia do direito de liberdade de locomoção é o habeas corpus. Professora, que coisa mais fácil, olha lá. O habeas corpus é um instrumento adequado à garantia do direito à liberdade de locomoção. 66. Considere que um argentino tenha sido preso em flagrante. Olha lá, sua liberdade de locomoção foi violada? Foi. Em território brasileiro e que, com base no direito constitucional brasileiro, ele tenha impetrado o habeas corpus redigido em língua espanhola. Vai ser aceito esse habeas corpus, pessoal? Nessa situação, a despeito de o pedido de habeas corpus destinar-se à salvaguarda de direito fundamental, o right, que é o habeas corpus, tá? A garantia, não deverá ser conhecido, pois é imprescindível o uso da língua portuguesa na redação dessa ação consoante jurisprudência do STF. Certo ou errado? Certíssimo! Pessoal, vamos lá, próxima questão. Será concedido o habeas corpus aquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder? Esse é o conceito de habeas corpus. Olha lá. Professora, alguma dúvida em relação ao habeas corpus? Podemos, então, passar para o mandado de segurança? Vamos lá para o próximo tempo, mandado de segurança.